E aí, galera, na aula passada nós falamos um pouco sobre a estrutura dos programas, o que é linguagem e quais são as primeiras regras de sintaxe semântica do Pascal. Realizamos também uma pequena demonstração e é muito importante que a partir de agora vocês tenham baixado em seus computadores a versão atualizada do compilador que a gente está utilizando, que é o Pascalzinho. A gente disponibilizou o arquivo para download na nossa página. É só vocês irem na aba de downloads e vocês vão encontrar o link lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre variáveis e constantes. Esse slide aqui vai estar disponível para download também na página. Vamos começar com identificadores, que são basicamente alguns nomes que a gente dá para variável, para procedimento, para função, para constante que é nomeada, também para tipos definidos. E existem algumas regras que tornam esses identificadores válidos ou inválidos. E se esse identificador for inválido, o programa pode até não executar. Então é muito importante que elas sejam seguidas, né? As seguintes regras: iniciar sempre por uma letra ou um underline, né? Aqui no slide a gente pode observar que está em tópicos. O restante do identificador tem que conter apenas letras, underlines ou números. Não pode conter outros caracteres. Pode ter qualquer tamanho, desde que os primeiros 63 caracteres sejam significativos. OBS. Não há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Uns exemplos aqui que a gente pode dar de identificadores válidos estão aqui na tela. O pagamento em letra maiúscula, que não tem problema nenhum, não tem nenhum caractere inválido. Soma underline total, maior valor, média 1, underline média. A gente pode observar que todos esses exemplos começam com letra ou com underline, independentemente de letra ser maiúscula ou minúscula, não tem problema, não faz diferença. E no meio também não tem nenhum caractere inválido, só tem letras, números ou underlines. E agora a gente vê aqui embaixo exemplos de identificadores inválidos, que é quando você começa o identificador com símbolo de porcentagem, por exemplo, que não é permitido. Quando você também começa um identificador com número, que não é permitido. Antes da gente falar das palavras reservadas, eu vou deixar um pouquinho mais claro essa coisa do identificador para vocês aqui no exemplo. Aqui a gente colocou um programa que nem muito parecido com o da aula passada. A diferença aqui pro da aula passada é que nós colocamos as variáveis x, y e soma na mesma linha pelo fato delas serem todas do mesmo tipo. Aqui vocês podem ver que eu estou atribuindo um valor para x, atribuí um valor para y. Aqui eu coloco a variável soma recebendo o resultado dessas duas variáveis anteriores. O identificador aqui é exatamente esse nome soma, exatamente esse nome y e x, porque um identificador é somente uma forma de você identificar uma variável. Então, essa variável x é identificada pela letra x, mas ela poderia ser identificada pelo nome variável 1. E aqui poderia ser um identificador chamado variável 2. Só que aqui no soma, você com certeza teria que mudar e colocar variável 1 mais variável 2, né? E o soma é um identificador também que poderia ser mudado tranquilamente. Poderia ser cálculo.
entendeu? Esses nomes são exatamente o que a gente chama de identificador. Agora vamos para as palavras reservadas. O que é uma palavra reservada? O Pascal, assim como várias outras linguagens, tem palavras que já têm uma função pré-definida. Então, essas palavras a gente não pode nunca atribuir a um identificador. A gente não pode nunca usar essas palavras reservadas para outra função, como por exemplo o end, o program, que a gente já viu na primeira aula, que program é uma palavra que não pode ser utilizada em nenhuma outra parte do nosso código, porque ela é uma palavra reservada. Agora a gente vai falar um pouco dos comentários. Um comentário é como se fosse uma anotação no seu código que vai te ajudar, por exemplo, fazer uma observação. Esse aqui foi o meu comentário. Qual que é a sintaxe do comentário? Ele pode estar entre parêntese, asterisco, asterisco, parêntese, ou ele pode vir entre chaves. Dessa forma. O interessante do comentário é que o compilador não interpreta ele de forma alguma. O comentário só serve para ajudar, muitas vezes, quem está lendo o código a interpretar o código. Um tipo de dado é como se fosse uma característica daquele dado. Um exemplo de tipo de dado são os tipos inteiros, que a gente já até utilizou no nosso código aqui ao lado, que é subdividido em short int, integer, long int, byte e word. É legal que a diferença entre eles é que eles abrangem faixas diferentes. O short int ele vai abranger do número menos 128 até o número 127, ou seja, ele vai ter 128 números de abrangência. Se você colocar uma variável com tipo short int e ao longo do programa essa variável recebeu o valor de 200, possivelmente vai dar algum tipo de erro. Um programa que vai ser utilizado para cálculos quilométricos de números muito grandes ou números muito pequenos, é interessante a gente utilizar o long int, porque ele é o que abrange a maior faixa. Ele tem a maior faixa de abrangência. Outro tipo de dado são os reais, que permite trabalhar com números que são fracionários, né? Números com vírgula, tanto positivos como negativos. E a capacidade de armazenamento é bem maior que a dos números inteiros. Aí a gente tem aqui uma tabelinha com os respectivos subtipos e suas faixas de abrangência. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. É legal, mas a gente costuma usar o real na maior parte das vezes. Os tipos de dados caracteres são aqueles que contêm letras, além de poderem conter números ou símbolos especiais. Mas sempre que contiver letra, a gente vai ter que optar pelos tipos caractere, que pode ser string ou char. O tipo string, você pode definir ou não um tamanho para ele. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pronto. Eu atribuí a variável nome do tipo string, tamanho 5, né? O nome Maria Fernanda.
Quando eu fiz isso, eu ultrapassei a quantidade de letras que eu defini, né? Eu ultrapassei o meu limite de 5 letras. Por isso que quando a gente viu aqui na execução, ele só exibiu o nome Maria, porque ele só exibe as 5 primeiras letras. O resto ele desconsidera, já que o limite é 5. Agora, por exemplo, quando você não coloca um limite, ele simplesmente exibe o que você pediu, né? Com espaço, não tem problema. Você pode colocar espaço onde você quiser, desde que você especifique que é uma palavra. Quando você quer fazer isso, você vai utilizar a sintaxe de aspas simples. Por exemplo, se eu quiser copiar e colar um link, por exemplo. Você vem aqui e coloca. Se ele tiver entre aspas simples, vai ser simplesmente uma informação que vai aparecer na tela. Então, não vai nem interferir. Agora, os tipos lógicos. Os tipos lógicos são caracterizados como valores de true, verdadeiro ou falso. Ele também é chamado de booleano e ele é identificado pela palavra boolean, ou seja, o identificador desse dado é chamado boolean, assim como a gente tem o string. Agora, um exemplo desse tipo de dado lógico, a gente vê aqui ao lado que a gente já preparou para vocês. X e Y são inteiros, são números inteiros. A soma é do tipo boolean, é do tipo lógico, ou true ou false, ou verdadeiro ou falso. A gente começa aqui atribuindo um valor a x, atribui um valor a y. Aí, depois de atribuir esses valores, você quer saber se essa condição aqui vai ser verdadeira ou falsa. Por isso, a variável soma é do tipo boolean. Então, essa variável aqui vai conter o resultado dessa condição. Se essa condição for verdadeira, essa variável vai conter o valor true. Se essa condição for falsa, essa variável vai conter o valor false. Então, eu pedi para exibir, eu pedi para o programa escrever na tela do usuário o resultado dessa variável, que seria ou verdadeiro ou falso, né? A condição é que x seja menor do que y, x é 2 e y é 4. Então, tecnicamente, teria que dar true. Se a gente executar o programa, tá dando tudo certinho, vem aqui e deu true. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as variáveis, né? Que a gente já falou na primeira aula, mas não custa nada relembrar que uma variável, ela armazena algumas informações, alguns dados, que a gente vai precisar utilizar posteriormente. E é uma variável temporária, ela não é predefinida por ninguém, somente pelo programador, né? A sintaxe a gente já conhece, né? Que é você coloca o nome da variável e depois você coloca o tipo dessa variável, né? Exemplo, que a gente já vem usando muito, né? Esse exemplo aqui é bom. Soma total salário do tipo real, que é aquele tipo que permite números que não sejam inteiros, né? Idade contador integer, né? Idade não pode ser número fracionário, tem que ser um número inteiro. Agora nós vamos para as constantes. Uma constante é simplesmente uma variável que tem um valor pré-definido e único que não pode ser alterado. E é isso, galera. Tchau, tchau.